E investir tempo nesse raciocínio clínico é lhe colocar acima, num patamar acima de outros que vão entender a mordida cruzada apenas sob o ponto de vista de oclusão, onde muitas vezes é um desequilíbrio funcional de músculos ascendentes em relação a músculos descendentes. E essa dinâmica de músculos ascendentes e descendentes, você começa a avaliar quando você aprende que a disfunção de ATM ela é muito mais fisiológica do que mecânica. E entendendo essa fisiologia, você vai encorpando, deixando o raciocínio clínico um pouco mais apurado. E dentro das maiores vantagens que se tem em relação à disfunção de ATM e tensão muscular com o tórax, com esse mecanismo de oclusão ascendente, é a maioria dos pacientes atualmente. É que tem relação com problemas emocionais. Ah, Randy, por que tem relação com problemas emocionais essa tensão muscular que a gente consegue eliminar? Por quê? Porque a fáscia endotorácica, ela enrola e joga a cervical para frente. Quando joga a cervical para frente, ela gera tensão aqui nos supraioides que puxa a mandíbula para trás. Puxando a mandíbula para trás, gera um conflito de apertamento aqui nessa região, podendo gerar alteração de ouvido e tensão demais nessa região. Por isso que, quando a gente libera a tensão do tórax, a gente melhora a propriocepção e a função muscular relacionada com a oclusão, gerando um mecanismo de equilíbrio para a mordida cruzada se endireitar de forma mais consistente. Caraca! Você precisa aprender isso para ter uma nova oportunidade de mercado. Se você quer, de fato, entrar nesse mercado que mais e mais pacientes chegam no nosso consultório. Mais e mais pacientes chegam no nosso consultório com dor e tensão. E são pacientes fisioterapeutas, médicos, pacientes comuns, e não encontram profissionais que tenham esse raciocínio clínico como esse da mordida cruzada que eu estou passando para vocês. Lembrando, estamos só no começo das lives de aquecimento, até dia 18, que é a primeira aula ao vivo da Mata Maratona, onde eu vou ensinar o passo a passo de você ter clareza para eliminar a dor de ATM do seu paciente já no primeiro atendimento, de forma global. Você saber exatamente para onde ir, o que avaliar, qual a sequência certa. Vamos falar agora do ponto de vista descendente dessa mordida cruzada. Vamos lá? A porção descendente tem a ver categoricamente, gente, com algumas estruturas. Primeiro, os músculos de fechamento da boca, uma masseter temporal, e o principal músculo de abertura, o pterigoideu lateral. Pterigoideu lateral aqui. E esse pterigoideu lateral e essa dinâmica de abertura e fechamento comprometida levam a uma disfunção. E aí eu vou trazer esse raciocínio para você. Ó, quando a gente tem aqui abertura, opa, abrir, suprainfleóides, ok. Já falei da dinâmica de um lado e do outro, show de bola. Os dois quadrantes inferiores já ficou mais claro para vocês. Mas quando a gente pensa nessa abertura sobre a óptica superior, lembre-se, nós temos um ATM do lado direito e um ATM do lado esquerdo. Essa ATM do lado direito e esquerdo possui dois músculos, um do lado direito e um do lado esquerdo, que do lado direito pode ter
um tônus X, e do lado esquerdo pode ter um tônus Y na hora da abertura. E esse momento de abertura e fechamento da boca, se eu tenho o pterigoideu lateral tensionando mais de um lado do que do outro, o que é que vai acontecer? Ó, a visão é só superior. Aqui, ó. Se eu tenho uma tensão mais desse lado, o que é que vai acontecer? Essa mandíbula, ela vai abrir mais do que o outro lado. Então, e quando a mandíbula abre mais de um lado do que do outro, acontece isso, ó. Muito movimento de um lado que o outro não consegue acompanhar. Consequentemente, essa restrição gera o desvio. E na hora de voltar, pode ter conflitos, gerando uma dinâmica disfuncional. Esse é um olhar para a relação da tensão com o pterigoideu lateral na abertura. E se a gente associar com a tensão inferior, ainda fica mais lindo, fica mais complexo, fica claro da relação funcional que existe entre a disfunção de ATM e a gente não consegue perceber. Caraca! Caraca! Não nos ensinam isso. E aí, abriu demais aqui, de um lado em relação ao outro. Mas o que eu quero trazer para você? Nesse mecanismo de oclusão, muitas vezes abre demais por problema no fechamento, e não por conta do pterigoideu. Veja onde eu quero chegar. Muitas vezes o pterigoideu está funcionando normal. E o que existe é um travamento, um apertamento nessa região côndilo-glenoide. E esse apertamento côndilo-glenoide, ele pode ser dado pelo músculo temporal. Exatamente. Músculo temporal. Caraca! O músculo temporal, fibras posteriores, ó, tensionam para cá. Ó.